Buddy, good night. How are you? Olá todo mundo, boa noite. Como vocês estão? Teacher Robert here. Aqui é o professor Robert. Então, pessoal, a gente está aqui hoje para responder o PDF restante, as atividades pendentes desse PDF referente aí ao capítulo 1º da unidade 1. Nós estudamos um pouquinho esse capítulo na nossa última aula, na última quarta-feira. Fizemos uma atividade. Eu pedi para vocês fazerem essa reflexão aqui, observarem o entorno de vocês, que é o que ele pede, né? No trabalho, na casa, nas ruas, né? E buscar palavras estrangeiras, fazer uma anotação dessas palavras estrangeiras, né? Anotarem essas palavras e depois enviarem para mim, né? E aí o segundo ponto aqui é que vocês tentem explicar o significado, o que cada palavrinha dessa significa, né? Ele pergunta, você teve dificuldade em encontrar? Teve dificuldade em explicar o significado? Eu acho que eu pedi para vocês fazerem para mim a entrega no privado, né? Ou eu não sei se eu fiquei de marcar alguma reunião para a gente trocar essas figurinhas, mas para efeito de nota, de registro de nota, eu quero que vocês tentem fazer para mim essa entrega. Tentem fazer essa observação, essa reflexão, né, quando vocês saírem, observarem no entorno de vocês, no ambiente de trabalho, no ambiente do lar, da casa, na rua, nos grupos sociais que vocês frequentarem, o tanto de palavras estrangeiras, né, independentemente de ser inglês, que vocês encontrarem. Tudo bem, pessoal? Então a gente vai agora responder aqui a próxima atividade, né? Aqui é o capítulo Nada é por... Aliás, é o subcapítulo desse capítulo, né? Nada é por acaso. Então vamos lá. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui a luz para mim. Ixi, ficou ruim para vocês também, né? Por causa da minha vista. Então aqui ele pede para nós observarmos, observe a imagem apresentada a seguir. Então aqui eu tenho a planta baixa de uma casa. Vocês observam aí, né, que tem aqui eu tenho a garagem, né, ele não colocou, mas pelo carro dá para ver que é uma garagem. Aqui eu tenho a sala de estar, que é o living, né. Aqui vem do verbo to live, né, que é viver. Aqui, né, vem desse verbo aqui, ó, to live, que é viver. Que seria vivência, né? A sala de estar nossa. Aqui eu tenho a dining room, que é a sala de jantar. Eu tenho a sala íntima, uma sala mais particular, né? Eu tenho aqui a suíte, que é o quarto com banheiro. Tenho só um quarto aqui. Aqui eu tenho o deck, que é um outro compartimento de vivência próximo à cozinha, que existem algumas casas, perdão. Aqui eu tenho a cozinha, a lavanderia, muito bem. É uma casa bem grande, né? Bem dividida, né, gente? Na verdade, faltou de colocar bem aqui que essa parte seria o banheiro, né? O banheiro social, na verdade, né? Então vamos lá. Living, ou living, né? Seria na verdade living a pronúncia. É uma palavra de origem inglesa que, conforme explicitado na planta baixa apresentada, significa sala de estar. Aí a primeira pergunta é uma resposta pessoal. A gente pode dar sugestão para vocês. Imagine que essa planta baixa faz parte do anúncio de publicidade de um novo empreendimento imobiliário. Qual é a diferença entre se referir ao cômodo da residência em questão como living e como sala de estar? A gente pode colocar, e eu espero que vocês tenham pensado assim na resposta de vocês, é que o uso do vocábulo living, quando a gente, em inglês, eu vou até inventar um verbo que não existe, inglesar, né? Quando a gente usa a língua inglesa, quando a gente prefere usar a língua inglesa ao invés de usar a língua portuguesa, a gente está tentando, nesse quesito aqui da publicidade, ser um pouco mais apelativo. Porque como o inglês é uma língua comercial, parece que tudo em inglês é melhor, né? Tudo em inglês soa melhor, é mais vendável, né? Então, nesse caso aqui não seria diferente. Para o anúncio comercial,
né? Provavelmente usar o living e não sala de jantar faria com que as pessoas que fossem comprar o apartamento ficassem mais inclinadas a adquirir esse produto, né? Porque quando vê ali uma palavra em inglês, né, pensa que aquele compartimento só vai ter na casa delas. Então seria mais ou menos isso. Então a gente pode colocar assim, ó. Só subir um pouquinho mais aqui. A gente pode colocar aqui. Confere mais. Eu vou colocar maior no caso, né? Fica melhor. Confere maior apelo ao anúncio. Comercialmente, né? A gente pode colocar, eu vou colocar comercialmente falando, que esse apelo aí é um apelo comercial, né? Para vender. Muito bem, pessoal. Essa aqui é a nossa resposta da primeira questão, uma resposta pessoal. Outras pessoas podem ter outras hipóteses, podem levantar outras sugestões acerca disso. Se a palavra living não estivesse escrita sobre o desenho de uma sala de estar, ela seria compreendida facilmente? E aí, o que é que vocês acham? É outra palavra, é outra resposta pessoal. Mas a gente pode destacar o quê? A gente pode pensar o seguinte. Gente, me desculpa, eu acabei saindo. Deixa eu voltar aqui, deixa eu ver se é esse. Tá bem aqui. A gente pode pensar o seguinte. A gente pode pensar que através da imagem, aqui a imagem de uma casa, né, da planta de uma casa, dá pra gente fazer essa dedução, né? Mesmo aqui que não tivesse escrito aqui living, daria para saber que se trata aí, né, de uma sala de estar pela estrutura do desenho. Então a gente pode colocar o seguinte, a gente pode colocar aqui o desenho, né? A gente pode colocar assim, ó. O desenho da casa ajuda na compreensão do texto, né? Na compreensão da palavra, no caso, na compreensão da palavra. Que palavra? Living, né? Mesmo não colocando lá sala de jantar, colocando living, mesmo uma pessoa que nunca estudou inglês, mas tem esse conhecimento de mundo, de vivência, ela com certeza saberia que ali se trataria de uma sala de jantar. E a última questão desse bloco pergunta o seguinte: quais outros estrangeirismos estão presentes na planta baixa? Quais seriam as palavras em nossa língua materna, que é o português, o nosso vernáculo, para designar esses cômodos? A gente tem aí, a gente tem deck e tem suíte, né? Porque sala íntima, jantar, lavanderia e cozinha são palavras, expressões que estão em português. Então a gente pode colocar aí, no caso, deck, né? Deck e suíte, né? E esse suíte tem um acento. O deck se refere a sacada, seria uma espécie de varanda, né? E a suíte é o quarto, né? É um quarto que tem um banheiro, sendo que o deck, ele é inglês, a origem do deck é inglesa, e suíte é francês. Ok, pessoal? Então aqui ele vai fechar dizendo o seguinte: em muitos casos, estrangeirismos, ou seja, o que é um estrangeirismo? Uma palavra que vem de outra língua, né? E que se mistura aqui com a nossa língua mãe, que é o português. Ele é intencional com claros propósitos, como é o caso aí que a gente acabou de ver, né?
É mais interessante colocar o living para vender uma sala de jantar do que a sala de jantar, que vai soar melhor, as pessoas vão ficar mais interessadas, né? Porque como eu falei, o inglês é mais comercial. O uso de sale em vez de liquidação, off no lugar de desconto, a gente vê muito isso, né? Nos sites, né? Off, né? Que é o mesmo que desconto. Fashion em vez de moda e open para indicar que o local está aberto, são exemplos de como o uso de estrangeirismos em certos contextos acontece com a intenção de dar ao texto, bem como ao objeto a que se refere, status elevado, ou seja, é para elitizar o produto. Gente, então a gente fechou aqui essa primeira parte da atividade. Vocês já podem mandar para mim no privado quem não enviou. Eu vou fazer o scanner para a gente responder as próximas atividades. Eu vou colocar para vocês o próximo roteirinho na próxima aula. Eu agradeço a atenção de todo mundo. Fiquem com Deus e até a próxima. Have a nice night. Tenha uma boa noite. Stay with God and see you the next class.